Neste vídeo, nós vamos falar acerca da natureza de Jesus Cristo, onde nós vamos observar como é que foi o seu nascimento, qual é a sua natureza, de que jeito ele venceu o pecado. Porque nós sabemos que Jesus nasceu, cresceu até a sua morte sem pecado. Então é sobre isso que nós vamos, assim, observar alguns versos para podermos compreender como é que tudo foi. Primeiramente, nós vamos ao livro de Mateus, capítulo 1. No seu verso 18, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José. Antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Aqui observamos dois pontos essenciais. Ponto 1. Jesus nasceu de uma mulher e, ao mesmo tempo, concebido do Espírito Santo. Agora, vamos primeiro comentar sobre essa primeira parte, onde ele era 100% humano. Diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 2, de que nós queremos perceber de que jeito ele era aqui na Terra. E diz assim no capítulo 2, verso 14, diz assim: E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Como eu sou de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas. Como nós somos seres humanos com carne e sangue, Jesus também teve carne e teve sangue. Ou seja, 100% humano. E ainda continua a dizer em seu verso: para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, ele tomou a nossa semelhança para aniquilar o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Como compreender o império da morte? Para isso nós vamos para o livro de Romanos, livro de Romanos, capítulo 5, e diz assim, no verso 12, nós queremos compreender o que de fato ele aniquilou, porque diz para que aniquilasse o que tinha o império da morte, o diabo. Então, no capítulo 5 do livro de Romanos, verso 12, diz assim: Pelo que, como por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Ou seja, o que nos leva à morte hoje é por causa do pecado que Adão cometeu no jardim do Éden, e é chamado de pecado original. Então, através daquele pecado, veio a morte. E a morte passou para todos os homens. Então, o que tinha o império, Cristo deveria aniquilar. Que é aquilo que aconteceu no jardim do Éden. O aniquilar que é dito no livro de Hebreus é pagar a dívida que o ser humano tem. Vamos voltar para o livro de Hebreus, para compreendermos melhor o que estamos a tratar. No livro de Hebreus, nós lemos capítulo 2, verso 14. E diz assim, no verso 15: E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então Jesus nasceu 100% humano para herdar a culpa humana, para herdar o pecado que levava o homem à morte. Porque Deus disse no princípio: se dele comerdes, morrerás. Então aquilo que trazia a morte ao homem, que era o pecado cometido por Adão e Eva, Jesus deveria carregar aquela culpa. Então, para carregar aquela culpa, ele deveria nascer 100% humano, de carne e sangue, para poder passar aquele pecado original a si. Então, Cristo não poderia ser
com uma dimensão diferente dos outros seres humanos. Por quê? Porque não carregaria o pecado que o homem tem. Então, ele nasceu da mulher com o propósito de carregar o pecado, os nossos pecados. Por isso que no verso 14 diz assim, de Hebreus capítulo 2, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Com que propósito? Diz assim, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Isto é, o diabo. Então, ele, ao nascer, ele nasceu de um ser humano, que é a Maria. Através dela, ele carregou o pecado da humanidade. Com que propósito? De cravar no madeiro este pecado. Então, quando ele crava, quando ele estava sendo crucificado, ele diz, está consumado. Está consumado, em outras palavras, está pago o que tinha o império da morte. Os seres humanos agora estão livres. Eles já não têm culpa do pecado cometido por Adão e Eva. Eu paguei com o meu próprio sangue. Por isso que Jesus deveria ser humano para carregar nossos pecados e aniquilar no madeiro. Por isso que era necessário que ele passasse por todos aqueles momentos para assim pagar a dívida que o ser humano deveria pagar. Mas não tendo como o ser humano pagar, Cristo deu a sua vida pelos seus irmãos, que são seres humanos. Vamos continuar para compreendermos esta sua natureza. Diz assim, verso 16 do capítulo 2 de Hebreus. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, ou seja, ele não tomou a natureza dos anjos, mas tomou a descendência de Abraão. A descendência de Abraão era 100% humana. Quer dizer que Cristo não era uma parte, sempre o 50% Deus, ou 50% anjos, 50% humanos, não. Ele nasceu 100% de um ser humano. Então, era 100%. Verso 17. Pelo que convinha que em tudo, vamos prestar atenção neste verso, pelo que convinha que em tudo é 100%, fosse semelhante aos irmãos. Irmãos que são ditos aqui são seres humanos. Ele deveria ser 100% ser humano. E o verso diz assim, continua a dizer do verso 17, diz, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Para expiar os pecados do povo, ele deveria ser em tudo igual aos outros seres humanos. Por isso que ele deveria nascer de um ser humano. Porque caso contrário, ele não teria como carregar o pecado da humanidade se ele nascesse de um jeito diferente. Então, como nós nascemos de uma mulher, ele também deveria nascer de uma mulher. No verso 18 diz assim, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, verso 18, porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Por que ele padeceu nas tentações? Porque era 100% humano. Ou seja, ele poderia ser tentado. Deus não pode ser tentado. Por quê? Porque ele tem uma natureza diferente que se Cristo foi tentado, quer dizer que havia possibilidade dele cair ou não. Mas em tudo, ele foi fiel até ao fim. Então, vamos para outro ponto. Nós no livro de Mateus, capítulo 1, lá nós vimos que ele nasceu de uma mulher, mas concebido do Espírito. Então, é daí que nós vamos já prestar atenção por que ele foi vitorioso, por que ele venceu o pecado, por que ele não caiu no pecado, porque foi concebido do Espírito Santo. Vamos para o livro de... Agora nós vamos comentar sobre a parte espiritual de Cristo. Primeiro, comentamos sobre a sua parte humana. Agora vamos comentar sua parte espiritual. Vamos para o livro de... São muitos livros que falam sobre a parte espiritual, mas vamos para Romanos 8. O livro de Romanos 8 diz isso. No seu verso 6.
Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então Jesus nasceu logo, foi concebido do Espírito Santo e automaticamente ele estava inclinado para fazer o bem. Verso 5 diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então Jesus, mesmo com a natureza humana, ele resistia ao pecado. Por quê? Porque a sua mente estava inclinada nas coisas espirituais. Por quê? Porque foi concebido do Espírito Santo. Então, como ele foi concebido do Espírito Santo, ele vivia com capacidades para resistir ao pecado. Até que nós já percebemos 2 pontos. Ponto 1, foi nascido da Maria, de um ser humano com descendência de Abraão. E toda a descendência de Abraão é 100% humano. Por que ele nasceu? Foi concebido do Espírito Santo para resistir o pecado. São 2 pontos. Agora, e nós somos seres humanos, somos 100% humanos, com a natureza de Adão. Será que é possível vencermos o pecado como Jesus venceu? Essa é uma questão. Vamos para o livro de João, capítulo 3. Diz assim, no verso 3. Conversa entre Cristo e Nicodemos. Diz assim, vamos logo para o verso 3. Jesus respondeu no verso 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E diz assim, no verso 5, Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, nós somos seres humanos. Jesus era ser humano. Ele foi concebido do Espírito Santo e resistiu o pecado. Então, a única forma de todos vencermos o pecado é nascermos de novo, ou seja, nascer do Espírito Santo. Assim como ele foi concebido do Espírito Santo, nós também devemos nascer do Espírito Santo. Chegando até aqui, compreendemos que Jesus era 100% humano, nascido do Espírito Santo. E nós somos 100% humanos e devemos nascer do Espírito Santo para sermos vitoriosos. Que Deus o abençoe.